Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem, com a graça e a bondade de nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos vindo numa série de estudos acerca do período interbíblico, um período bem importante dentro do cenário cristão. O Antigo Testamento ele é muito desafiante, né, na sua revelação. A gente está partindo de alguns pontos que envolve até o livro de Daniel, a partir dele, né, que nós estamos fazendo esses vídeos que vocês têm acompanhado, e espero de todo o meu coração que possa estar edificando a sua vida e trazendo também ao seu coração um despertamento para o estudo da palavra de Deus. Então eu quero te agradecer por estar acompanhando, e eu quero que você possa indicar o canal para os seus amigos, pessoas queridas que fazem parte aí do seu hall de amizade. Enfim, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor é. Ainda mais no nosso universo religioso, cristão, onde muitos não têm acesso a esse tipo de conhecimento, e que você possa aí fazer com que o canal Teologia Contextualizada possa aí aumentar. Quero te agradecer. A gente está em torno de 239 pessoas, né, no canal, e minha proposta é fazer com que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, com boas exposições nas Escrituras e nas 4 ramificações teológicas, que é a bíblica, histórica, sistemática e prática. Então esse ano de 2024 a gente vem muito pesado, no bom sentido, com muitos vídeos. Vocês têm visto que eu tenho colocado um formato de aula. Não é nada fácil você montar o conteúdo, as imagens, diagramar. O Teologia Contextualizada sou eu que produzo o conteúdo, faço a edição, coloco as músicas de fundo, preparo todo o contexto, pré-bastidores, né, iluminação, e tem muita coisa aí que vocês não têm uma ideia. Então a gente faz isso com muito carinho, com muita dedicação, voltado aí pro aprendizado da palavra de Deus, tá certo? Então que você possa deixar o seu like, para fazer com que também um algoritmo possa distribuir para mais pessoas, e vamos fazer desse canal um canal relevante. A minha ideia é expor a Bíblia Sagrada do jeito que ela é, e mergulhar nas ramificações teológicas. O canal Teologia Contextualizada vem para desafiar o povo de Deus a conhecer, a mergulhar na palavra de Deus. E por isso eu quero que você tenha uma Bíblia Sagrada, que você possa investir em livros que a gente vai indicando para vocês. A minha ideia aqui não tem nada comercial, não é vender livro, é fomentar a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, indicar bibliografias. Não ganho nenhum jabá por isso. Todos os livros que eu tenho foi suado, né? Não tem sido nada fácil, a gente trabalha também, enfim, e a gente procura fazer o melhor aí para que o povo de Deus possa ser abençoado.
sem mais delongas, nós vamos então falar aí desse período interbíblico e a gente vai trabalhar hoje algo bem importante dentro desse período intertestamentário. Você que tem me acompanhado aí, vários vídeos anteriores, se você ainda não acompanhou, que você possa acompanhar. Nós estamos falando do período grego-macedônio, certo? E já foi colocado um vídeo anterior no canal. E a gente vai falar hoje sobre os conflitos sociais que houve entre os Ptolomeus, os Seleucidas e os judeus, e especialmente uma família chamada a família Macabeia, ou a família dos Macabeus. O contexto geográfico nesse período é do Império Grego-Macedônio. Então você tem o Egito, os sírios e os judeus. Alexandre o Grande já tinha falecido. Eu vou ler um texto com vocês de um livro chamado Macabeus. E nesse livro de Macabeus, a gente vai ler 1 Macabeus, capítulo 1, e eu vou ler para vocês terem uma ideia, antes da gente entrar nesse contexto em que a gente fala do conflito, tá certo? Então vamos lá. A abordagem. Macabeus 1:1. Depois de ter saído da terra de Cetim, Alexandre, o Macedônio, filho de Filipe, que já tinha dominado a Elade, venceu Dário, rei dos persas e dos medos, e tornou-se rei em seu lugar. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até as extremidades do mundo e tomou despojos de uma multidão de povos, e a terra silenciou-se diante dele. Assim, exaltado, seu coração se elevou e recrutou um exército sobremaneira poderoso, submetendo províncias, nações e soberanos, que se tornaram seus tributários. No vídeo anterior, que a gente fala sobre o Império de Alexandre o Grande, a gente pega lá o livro de Daniel e a gente trabalha todo o contexto bíblico para você ter uma ideia. Creio que você já deve ter assistido, se não assistiu, vai lá no canal e pega esse período interbíblico aí que a gente fala sobre Alexandre o Grande. Por que eu estou trazendo menção do livro de Macabeus, capítulo 1, 1 Macabeus, capítulo 1? Para fazer o aporte onde eu quero chegar com vocês, tá? Então, por isso eu estou utilizando um livro que chama-se Deuterocanônico, que não tem o mesmo cunho canônico, mas ele tem fundo histórico, então é importante, tá? Antes que alguém me chame de herege, tá? Vamos lá. Versículo 5. Depois disso, tudo caiu. Caiu doente e percebeu que ia morrer. Ele quem? Alexandre o Grande. Convocou então os seus oficiais, os nobres que tinham com ele convivido desde a mocidade, estando ainda em vida, repartiu ele o reino. Alexandre havia reinado por 12 anos quando morreu. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual no lugar que lhe coube. Todos cingiram de diadema após a sua morte, e depois dele seus filhos, durante muitos anos, e multiplicaram os males sobre a terra. Após a morte de Alexandre o Grande, o que aconteceu? O reino foi dividido para 4 generais. A gente mostra o mapa, a gente mostra claramente o nome dos generais, tá tudo isso no vídeo anterior. O que eu quero trabalhar com você nesse vídeo aqui? Os dias dos judeus foram extremamente complicados. A gente está estudando do ponto de vista bíblico, porque Deus disse a Daniel que os dias do retorno do cativeiro babilônico do povo judeu para Israel, os dias iam ser muito angustiantes. Não seriam dias nada fáceis, seriam dias tribulosos. E eles vão estar diante desse domínio, depois que Alexandre o Grande morre. Alexandre o Grande até permite os judeus terem, liberdade para cultuarem a Deus, para darem andamento ao seu desenvolvimento de fé monoteísta em Deus, crer na palavra. Eles não são proibidos de expressar
a sua espiritualidade. Mas Daniel, capítulo 9, a partir do versículo de número 25, o texto fala assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o ungido é a vinda do Messias, Jesus, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, desde a saída do povo de Israel, os que estavam cativos na Babilônia, eles tiveram uma série de problemas, foram dias angustiosos. Embora Deus usou Ciro o Grande como servo dele para trazer de volta o povo e a todo aquele processo que a gente já explicou nos vídeos anteriores, de reedificação do templo, de reedificação do muro, da nação caminhar, todo esse período foi muito complicado, porque você tem os inimigos de Israel furiosos contra Israel. Então você pode ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, que são livros importantes, tá certo? E dentro desse contexto, Deus usou Ageu, Deus usou Zacarias para fortalecer o povo, para reedificar o templo de Jerusalém, para reedificar os muros de Jerusalém, enfim, e estabelecer de fato aí a nação ali, poderem ler a palavra, a Torá, a lei, praticar a aliança e caminhar diante do Senhor, conforme o Senhor estabeleceu. Com a vinda de Alexandre o Grande, depois da sua morte, dividiu-se o império em 4, e aí você tem 2 expoentes gregos, que é a dinastia dos Ptolomeus e a dinastia dos Seleucidas. Então, você tem o domínio, como você está vendo aí na tela, dos Ptolomeus, 323 a 198, então nós estamos falando ali da África, naquela região, e você tem o domínio dos Seleucidas aproximadamente no ano 198 a 164, que seria a região ali da Síria e por aí vai. Você tem esse contexto muito complicado, mas é muito complicado. Então, dentro desse contexto, o que ocorre? Na dinastia dos Ptolomeus, durante esse período de 323 a 198, você tem eles também dominando a Palestina, tá? Dentro desse período que nós estamos expondo, 311 a 198, e os judeus, de alguma forma, eles desfrutam de uma tranquilidade, porque também os Ptolomeus permitem eles terem liberdade religiosa, poderem adorar ao Senhor, poderem viver de acordo com a lei, a aliança, e poderem tramitar dentro de Israel de forma livre. Você tem no domínio dos Seleucidas, certo momento, no ano de 198 a 164, os judeus, em um certo período, também teve liberdade. Mas quando chegou Antíoco Epifânio, o quarto, como a história coloca, o louco, a paz dos judeus acabou. Definitivamente, os judeus passaram a ser perseguidos. Então, no período Seleucida, você tem aí o que nós chamamos de opressão. Então, eles tiveram um período razoavelmente de muita opressão e alguns desdobramentos complicados, que é o que a gente vai abordar. Dentro da cronologia desse período aí interbíblico, né, em que você tem os Seleucidas e os Ptolomeus, partindo do pressuposto dos Seleucidas, você tem alguns eventos aí. E eu coloco essa tabela para que você tenha uma ideia, tá, de alguns fatos que ocorreram perante esse período interbíblico, nas quais nós não temos registro bíblico, mas nós temos registro do livro de 1ª e 2ª Macabeus, e
alguns registros de historiadores, como Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia, enfim, homens que posteriormente deixaram esses registros, e você pode ter acesso a esses registros, a esses documentos. Basta comprar uma Bíblia católica que tenha 1 Macabeus e 2 Macabeus, você pode ler, e você pode comprar o livro da história, né, dos judeus, Flávio Joséfo, e a história comentada de Eusébio de Cesareia. Dentro desses registros que eu coloco aí, que você está acompanhando na tela, no ano 175, Antíoco Epifânio vai reinar sobre os Seleucidas. E aí vai ter uma mudança radical, porque Antíoco Epifânio ele quer colocar o nome dele em evidência, né, dentro do período político-social dele. E ele vai provocar muitas guerras, conquistas, muitas terras serão conquistadas, muitos reis se curvarão e pagarão tributos a Antíoco Epifânio, e inclusive ele vai também dominar a Palestina. No ano 168, Antíoco Epifânio então ele invade Israel e o templo do Senhor é profanado. Daqui um pouco a gente vai ler. Você tem esse registro em 1 Macabeus, capítulo 1, do versículo 16 a 29. No ano 167, Matatias, que é, né, o que responde contrariamente a toda a opressão seleucida de Antíoco Epifânio, o louco, ele dá início a uma revolta, aí é o que a gente chama da revolta dos Macabeus. 1 Macabeus, capítulo 2, a partir do versículo 65 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 1 a 48. A gente vai ler daqui um pouco. Ano 166, Judas Macabeu assume o comando dessa revolta, o pai dele morre, né, Matatias. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 65 a 69. No ano de 165, Judas vai reconquistar Jerusalém, vai purificar o templo foi profanado, a gente vai explicar isso daqui um pouco. No ano 165, Judas Macabeus institui a festa das luzes, tá? E tem um registro isso também no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso também. No ano 164, você tem a morte de Antíoco Epifânio, e aí ele coloca o seu comandante Lisias na sucessão, mas depois é deposto, ele morre, e Antíoco Eupator vai suceder. Aí você tem aí alguns conflitos, e aí você tem algumas questões aí que envolvem a família dos Macabeus. No ano 163, Judas Macabeu é escolhido rei e sumo sacerdote. No ano 160, Judas Macabeu é morto. Jonatas, que é o seu irmão, o sucede, depois também vem a morrer. E aí Simão, né, vai assumir. E depois aí a gente tem aí um desenvolvimento a partir de Simão, que a gente chama de dinastia dos Hasmoneus, que vem com Simão e seus filhos e descendentes e por aí vai. Daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre isso. E no ano 63, a Síria vai se tornar colônia romana sob o domínio de Pompeu. E aí a gente vai falar no vídeo posterior a esse que nós estamos aqui trabalhando sobre o Império Romano. Aí a gente vai entender porque os romanos vão ascender ao poder, e aí também acaba a dinastia, né, dos Seleucidas, dos Ptolomeus, e aí o Império Romano se torna o poder, né, oficial da época, conquistando terras, reis, as nações passam aí a seguir todas as orientações do Império Romano. Essa tela que vocês estão vendo, eu coloco esses eventos para que vocês tenham uma boa ideia desses fatos, tá certo? Vamos avançar um pouquinho. Então, nesse período de Israel, que a gente leu, de Daniel capítulo 9, versículo 25, Israel tem dias muito angustiosos, tá? Depois você pode ler Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai perceber movimentações das nações reagindo contrário a Israel no seu desenvolvimento e no seu crescimento, até mesmo tentando impedir que o templo do Senhor seja
restaurado, seja reerguido. E a mesma coisa acontece com Neemias. Aí você pode ler depois também Neemias. Os capítulos são tudo curtos, bem objetivos. Você vai perceber a pressão que os inimigos de Israel faziam em relação ao povo de Israel naquele período. Não é diferente de Antíoco Epifânio Louco, tá? Então, Daniel, que é um profeta que é do período do cativeiro babilônico, a gente leu Daniel 9, versículo 25, eu quero ler com vocês Daniel capítulo 11, a partir do versículo 16 e do 29 a 39. Para vocês terem uma ideia, biblicamente, você tem aqui em Daniel capítulo 11, versículo 16, o seguinte: o que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Versículo 16 é uma revelação de Deus a Daniel de Antíoco Epifânio IV, o louco. Esse homem, ele tem um poder e tudo estará nas mãos dele, e ele vai na terra gloriosa, que é Jerusalém. A gente tem que partir do pressuposto que Daniel é judeu, por isso ele se refere à terra gloriosa, a terra amada, onde está o templo de Jerusalém, a casa de oração dos povos, onde os povos podem se inclinar, fazer suas petições, falar com Deus. É nesse período que esse homem é levantado, né, Antíoco Epifânio, e ele vai fazer algumas atrocidades. A partir do versículo 29, o texto diz assim: no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, e estabelecendo abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vai ter um conflito. Antíoco Epifânio, ele vai pisar na terra gloriosa e ele vai subverter o templo, ele vai profanar o templo do Senhor, o santuário sagrado do povo de Israel. Nós vamos ver o que vai acontecer nesse santuário. Ele vai ser uma abominação, tá certo? E ele vai violar a aliança, e alguns dos judeus, por motivo de não desejar perecer em causa da aliança, eles vão se colocar a favor de Antíoco Epifânio o Louco. E Matatias, que é o que se rebela contra Antíoco Epifânio, ele vai cometer algumas coisas ali com parte do povo de Israel que debanda para o lado de Antíoco Epifânio. Então, vai ter violadores da aliança, porque Antíoco Epifânio ele vai ter algumas lisonjas, né, com palavras muito bem colocadas e muito bem articuladas, que vai seduzir parte do povo judeu. Ele vai perverter, mas o povo que conhece ao Senhor, ou seja, que tem aliança com Deus, que é fiel ao Senhor, que é leal ao Senhor, não se sujeitará à prática da idolatria, da profanação que vai acontecer ali em meio à terra gloriosa. Versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim.
porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem aos desejos das mulheres, nem qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, e falou-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Antíoco Epifânio, um homem de guerra, um político muito bem sucedido, e diante dos povos, das terras que ele vai conquistar, obviamente ele vai impor toda a sua violência, toda a sua força, inclusive o que ele tem como espiritualidade, como religião, tá? A gente vai ver daqui um pouco. Não vai ser apenas a Terra Gloriosa que vai ser profanada, mas outros povos também vão ter que se submeter aos deuses, né, de Antíoco Epifânio. A gente está falando aí da Grécia. E a Grécia, ela tem um panteísmo, né? Ela é politeísta, ela tem vários deuses, para vocês terem uma ideia. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 25, Daniel, capítulo 11, versículo 16, e do 29 ao 39, esses versículos, apontam para Antíoco Epifânio. Nós estamos falando de uma profecia que foi dada a Daniel. Daniel aqui já está com uma certa idade na Babilônia e não tinha acontecido ainda nada. Nesse período que nós estamos falando, que é posterior a Daniel, os dias dos judeus são dias bem angustiosos. Então, diante desse contexto, 1 Macabeus capítulo 1, versículos de 16 a 28, você tem uma campanha contra o Egito e saque do templo em Jerusalém. Você tem esse registro claramente apontando isso. Só para que vocês tenham uma ideia, o livro de 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 16 a 28, diz assim: ora, quando Antíoco se viu consolidado no seu trono, pretendeu apoderar-se também do Egito, a fim de reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito à frente de um exército poderoso com carros, elefantes e cavaleiros, e uma grande esquadra. Travou o combate com o rei do Egito, Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu, muitos tombando feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas e Antíoco apoderou-se dos despojos do país. Tendo assim vencido o Egito no ano 143, empreendendo o caminho de volta, subiu contra Israel e contra Jerusalém, com um exército numeroso, isso por volta do ano 143. Entrando com arrogância no santuário dos judeus. Então você vê que o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 25, e Daniel, capítulo 11, versículo 16 e 29 a 39, agora em 1 Macabeus, você tem um registro histórico desse acontecimento. Entrando com arrogância no santuário, tomou para si o altar de ouro e o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, as vasilhas para as libações, as taças, os acessórios de ouro, o véu, as coroas, a decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o revestimento. Tomou, além disso, a prata, o ouro, os utensílios preciosos e os tesouros secretos, que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Por isso se levantou grande lamentação sobre Israel, em todas as localidades do país. Chefes e anciãos gemeram, moças e moços perderam seu vigor, murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou uma elegia. O que é elegia? É um poema sobre tristeza, tá?
É algo muito complexo que ocorreu nesse período. Você imagina, Antíoco Epifânio, com a sua arrogância, profanando o templo, levando todo o ouro e os utensílios e tudo aquilo que no templo do Senhor eram, né, utilizados para os sacrifícios, para os holocaustos, tudo aquilo que a aliança, né, a lei, instrui os israelitas a praticarem a sua fé, a sua espiritualidade. Os Seleucidas, na pessoa de Antíoco Epifânio, pegou como despojo. E o texto fala: ficou de luto a esposa em sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Então, a esposa e o esposo, em vez de estarem nas suas núpcias, né, estão agora de luto, estão aí tristes, chorando, lamentando, né? Aqueles que são recém-casados, em vez de estarem desfrutando da alegria, da presença do Senhor nas suas núpcias, estão lamentando esse fato ocorrido diante dos seus olhos. Quem era recém-casado naquele período que Antíoco Epifânio profanou o templo, está vivendo esse período aí. Por isso que o versículo 27 fala: todo recém-casado entoou uma elegia, ou seja, um poema triste pelo fato dessa ação tenebrosa de Antíoco Epifânio. Ficou de luto a esposa em sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. Então, todos os exércitos, aquela montoeira numerosa que acompanhava Antíoco Epifânio, depois da vitória que eles tiveram sobre os egípcios, eles sobem para Jerusalém numa grande e numerosa multidão, e os israelitas não estão esperando isso. Então são pegos de surpresa. Olha só como é que o texto sagrado de Daniel já avisava isso, que posteriormente ia acontecer, e de fato aconteceu. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é direta e objetiva, tá? Mas Deus está no controle de tudo isso. Então, você tem aí a intervenção dos sírios em Israel, 1 Macabeus, capítulo 29, até o versículo de número 40, aí a coisa engrossa de vez. 2 anos depois, o rei enviou para as cidades de Judá o Missarca, que veio a Jerusalém com um grande exército. Dirigindo aos habitantes com palavras enganosas de paz, ganhou-lhes confiança, olha lá, lisonjas, que nós lemos lá em Daniel. E de repente caiu sobre a cidade, golpeou-a duramente e chacinou a muitos de Israel. Muita gente do pacto da aliança morreu. Saqueada a cidade, entregou as chamas e destruiu-lhes as casas e as muralhas. Levaram prisioneiras as mulheres, as crianças e apoderaram-se do gado. Olha lá, nós lemos parte aí de Daniel, de 29 a 39, está se cumprindo. Então reconstruíram a cidade de Davi, dotando-se de grande e sólida muralha e de torres fortificadas, e dela fizeram a sua cidadela. Povoaram-na de gente ímpia, homens perversos, e nela se fortificaram. Abasteceram-se de armas e víveres, e nelas depositaram os despojos tomados em Jerusalém, tornando-se assim uma armadilha enorme para nós. Aquilo era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel constantemente. Derramaram sangue inocente em redor do santuário, e o santuário profanaram. Por sua causa, fugiram os habitantes de Jerusalém, ou seja, aqueles que estavam morando em Jerusalém, que conseguiram escapar desse cerco, louvaram a Deus, deram graças a Deus, mas muita gente morreu, não conseguiu fugir. Por sua causa, fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela transformou-se em habitação de estrangeiros. Jerusalém tornou-se então morada dos homens ímpios, maus, estrangeiros,
que não temiam a Deus. Jerusalém tornou-se estranha à sua progênie, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto, suas festas converteram-se em luto, seus sábados em injúria, sua honra em vilipêndio, a sua glória igualou-se à ignomínia, ou seja, a vergonha, e a sua exaltação mudou-se em pranto. Então, Jerusalém, que é o centro de adoração do povo israelita, agora está vivendo um caos pagão, de ímpios, de estrangeiros, que começam a colocar e impor a sua cultura. Olha só, muita gente morre, muita gente foge daquele lugar, muita gente agora sente muita tristeza, é um luto para o povo de Israel. Os sábados, que eram os sábados do Senhor, conforme eles praticavam a lei do Senhor, agora os sábados são profanados, não tem mais honra, enfim, a coisa lá tá pegando. Começa a se instalar agora a helenização, a cultura grega. Então, de culto a Deus, ao único Deus, agora os cultos vão ser pagãos. Os cultos começam a ter um outro formato. 1 Macabeus, capítulo 41 ao versículo 64. Capítulo 1, versículo 41 a 64. Em Jerusalém, em Israel, agora passa-se a ter uma nova direção. Já não é mais culto celebrado ao Senhor, a Adonai, a Yahvé, mas agora aos deuses dos Seleucidas, dos gregos. Olha só, é tudo aquilo que Daniel de fato profetizou no capítulo 11, a partir do versículo 29 a 39. E em 1 Macabeus, capítulo 41 a 64, o texto fala assim: o rei prescreveu em seguida a todo o seu reino, que todos formassem um só povo, renunciando cada qual aos seus costumes particulares, inclusive a sua espiritualidade. Eles tinham que adotar a espiritualidade do rei Seleucida. No caso, Antíoco Epifânio era o governante, o monarca da época. O versículo 42 fala bem claro: renunciando cada qual aos seus costumes particulares. E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Israel parou no cativeiro babilônico por causa de quebrar a aliança e a lei do Senhor. E por isso, de forma contundente, Deus usou diversos profetas, tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul, quando o reinado em Israel estava dividido em duas partes, Sul e Norte, e foram parar no cativeiro por causa da prática da idolatria, por uma série de questões aí que foram contrárias a Deus. E depois do cativeiro babilônico, dos 70 anos, eles aprenderam que não vale a pena a idolatria. Mas nesse período específico, alguns, infelizmente, se curvaram aos ditames, às ordens, às diretrizes desse monarca, desse rei, de Antíoco Epifânio IV, o louco. E os judeus apostataram da fé. Muitos deles não se colocaram em oposição e quebraram a aliança, quebraram a lei do Senhor, foram infiéis e acenderam aí incenso, adoração e começaram a cultuar os deuses dos Seleucidas, os deuses gregos ali. Então houve profanação também do sábado, o sábado do Senhor. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país e impedissem os holocaustos, os sacrifícios, as libações no santuário e profanassem sábados e festas, contaminassem o santuário e tudo o que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros. Olha só, tudo aquilo que a lei não permite, esse rei aqui, chamado Antíoco Epifânio Louco, está profanando a Israel. Realmente ele está colocando, a cultura helênica ali, ele está impondo
vamos parar para pensar um pouquinho. Daniel capítulo 9, versículo 25 fala que Israel teria dias muito angustiosos. Tá fazendo sentido para você? Você está percebendo como a profecia ela é muito específica? Versículo 48, que deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impureza e profanações. A circuncisão ela faz parte do pacto da aliança. Isso começou com Abraão de geração em geração. Pacto perpétuo. Os caras estão aqui, de fato, colocando a sua cultura, as suas imposições, e o povo de Israel está se sujeitando a isso. Olha só, olha que terrível. Embora a gente leu em Daniel capítulo 11, do versículo 29 a 39, que muita coisa ia acontecer para provar a fé deles ali. E aí o texto fala no 49, de tal modo que olvidassem a lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Nesses termos, ele escreveu todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios em cada cidade. Muitos dentre o povo aderiram a eles, todos os que eram desertores da lei de Moisés, e praticaram mal no país, reduzindo Israel a ter de se ocultar onde quer que se encontrasse refúgio. Alguns não aderiram a esse posicionamento, essa imposição de Antíoco Epifânio IV, e tiveram que sair do país o mais rápido possível, ir para as cavernas, lugares para se esconder. Porque quem fosse pego não adorando os deuses helênicos, né, todo esse processo grego de helenização, morreria, seria martirizado. Versículo 54 de 1 Macabeus, capítulo 1. No 15º dia do mês de Casleu, no ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares, e às portas das casas e nas praças queimava-se incenso. Quanto aos livros da lei de Moisés, os que lhe caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Ou seja, toda a palavra de Deus que tinha lá no meio do povo de Israel foi pega, tomada, e seus livros rasgados e queimados. Era para apagar a história realmente dos judeus ali. Olha só que coisa terrível, tenebrosa. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança do Senhor, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real o condenava à morte. Se alguém fosse pego, pena capital. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel e com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês, nas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar, levantando sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam, com os mesmos filhinhos pendurados a seus pescoços, e ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Foi proibida a circuncisão, e as famílias judias que circuncidassem seus filhos e fossem pegas passariam pela pena capital. E muita gente morreu ali por ser fiel à lei do Senhor, a ser íntegro com o Senhor, mesmo passando por esse perrengue. Muita gente não abandonou a fé e passou pelo martírio. Houve parte dos judeus que apostataram da fé, mas houve os remanescentes, tá? No versículo 62 de 1 Macabeus, capítulo 1, para a gente fechar essa parte, apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro. Aceitaram antes morrer que contaminar-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram.
Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. Essa ira que se abateu em Israel não é uma ira divina, é uma ira de um homem chamado Antíoco Epifânio, o louco. Ele é o cara que está no poder e ele quer colocar a sua cultura em todos os povos e territórios que ele conquistou. Não foi apenas em Israel que houve a helenização e a implantação dos costumes gregos, tá certo? Mas falando-se do povo de Israel, do povo da aliança, do povo da lei de Moisés, você tem parte do povo apostatando, mas você tem os remanescentes sendo fiéis ao Senhor, custe o que custar, mesmo passando aí pela pena capital. Então você tem a apostasia de alguns israelitas, você tem ordens a Jerusalém e às cidades de Judá para adorarem a deuses estranhos, né, aos deuses gregos, martírio a quem não obedecessem, é por imposição, isso causa terror, isso causa medo, isso causa pavor, muitas pessoas têm medo de passar pela morte, e por fim, quando tem uma imposição dessa, a primeira coisa a fazer é negar o seu Deus, é negar a sua cultura, é negar a sua essência para não morrer, e aí manter-se vivos. É bem complicado esse processo. Você tem diversos olheiros para denunciar os rebeldes, ou seja, aqueles que são remanescentes na fé, que não vão se curvar diante das falas, das oposições e de toda a cultura helênica, de todos os decretos de Antíoco Epifânio Louco. Ele estabelece lá em Israel, né, muitas pessoas para olharem e de fato aí o martírio comeu solto ali. Construção sobre, né, o altar dos holocaustos dos israelitas, o altar do holocausto, depois você pode olhar o livro de Êxodo, né, como era, né, o holocausto, onde os judeus ali praticavam, né, para que houvesse ali perdão dos pecados, enfim, toda a lei cerimonial que é registrado no livro de Levítico, né? Nesse altar dos holocaustos, onde o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus, né? Enfim, foi colocada uma abominação, que chama-se abominação da desolação. Isso está dito em Daniel, e isso também é proferido por Jesus em Mateus capítulo 24. Tá? Para que você tenha uma ideia. Nós estamos pegando aqui agora entre o livro canônico de Daniel e um livro histórico, que é de 1 Macabeus. E você vai percebendo aquilo que Deus falou há muitos anos atrás e está se cumprindo, né? Tudo está na direção de Deus, mas Deus permitiu isso acontecer. Muitos judeus se colocaram em oposição, tá certo? E aí, dentro desse período de 168 a 167, como a gente já viu, Epifânio, né, o louco, né, o Antíoco, você tem aí esses registros que nós acabamos de ler, tanto em Daniel capítulo 11, 16, depois a gente leu 31 a 45, 1 Macabeus a gente também já leu do versículo 10 a 29 do capítulo 1. Então, o que vai acontecer? Antíoco Epifânio, ele tem um pensamento de que ele é a encarnação da mitologia grega, do deus Zeus. Olha só. Então ele vai profanar o templo, ele vai querer também autoadoração. Ele profana o templo dos israelitas, sacrificando um porco no lugar santo dos santos. Esse lugar santo dos santos é o lugar santíssimo, aonde uma vez por ano o sumo sacerdote ia até lá aspergir o sangue, né, para a purificação, que é o que a gente chama, né, do Yom Kippur, o dia da expiação de Israel, para que toda a nação pudesse ser perdoada por Deus. Está escrito lá no livro de Levítico. Então eles entram num lugar que era proibido para qualquer israelita ou para qualquer gentil. Eles entram lá no lugar santo dos santos e o que acontece? É profanado aquele lugar. Agora você imagina, o lugar que é mais santo,
é profanado por um porco. E Antíoco Epifânio, que é considerado louco, e ele se achava a encarnação de Deus, ele tem ciência de todo o desenvolvimento da espiritualidade do judeu. Ele sabe que o judeu não come porco, que o porco é um animal impuro. E aí o que acontece? Ele faz isso de forma arrogante, prepotente. De fato, Antíoco Epifânio é a personificação aí de algo maligno. Colocou uma estátua de Júpiter, que é Zeus, olha só, profanando o templo do Senhor, saqueou Jerusalém, derrubou seus muros, proibiu de fato o culto a Deus, destruindo toda, né, a lei do Senhor e as cópias da lei do Senhor, instituiu tributos, impôs a helenização ao povo e também que praticasse aí adoração aos seus deuses e sacrificasse aos deuses gregos. E aí você tem o que nós chamamos de revolta de Matatias, que é, né, a família macabeia, que se levanta de forma aí bem poderosa. Você tem em Daniel, capítulo 11, versículo de número 34, um versículo: ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro. Esse pequeno socorro aí, que você viu aqui agora em Daniel, capítulo 11, no versículo 34, esse pequeno socorro é a família macabeia. Eles se levantam em oposição aos Seleucidas. A partir de 1 Macabeus, do versículo 1 do capítulo 2 até o 70, você tem aí uma oposição violenta. Matatias, ele tem 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Então, você tem a família macabeia, através do seu pai, Matatias, se levantando em oposição. Diante disso, vai acontecer um fato, tá? Eu vou ler 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 1, só para a gente ter uma ideia. Olha só que interessante. Naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da linhagem de Joiaribe, deixou Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Tinha 5 filhos: João, com o cognome Gadi, Simão, chamado Tazi, Judas, chamado Macabeu, Eleazer, chamado Aurã, e Jonatas, chamado Afus. Ao ver as impiedades que se cometiam em Judá e em Jerusalém, exclamou: ai de mim, porque nasci para contemplar a ruína do meu povo e o pisoteamento da cidade santa, deixando-me estar aqui sentado enquanto ela é entregue à mercê dos inimigos e o santuário ao arbítrio dos estrangeiros. Essa fala de Matatias, ela é uma fala muito contundente. E aí, Matatias, lá no versículo de número 14 do capítulo 2, ele fala assim: Matatias rasgou as suas vestes, o mesmo fazendo seus filhos. Revestiram-se de pano grosseiro e prorromperam em grande pranto. Por quê? Porque eles tiveram, né, conhecimento de que todos esses ímpios estavam trazendo coisas terríveis à nação de Israel. O templo tinha se tornado aviltado, ou seja, ultrajado. Os inimigos estavam deitando e rolando. Os tesouros reais ali do templo do Senhor já tinham sido profanados, apoderados como despojos de Antíoco Epifânio. E Jerusalém, Judá e os arredores ali estava em terrível situação. E aí ele rasga as vestes em forma de humilhação, vai buscar o Senhor, ele e seus filhos vão chorar perante a Deus e vão se levantar.
contra Antíoco Epifânio. Então Antíoco Epifânio envia alguns emissários para forçarem a apostasia entre os versículos 15 e 18. Ele coloca assim em oposição, a partir do versículo 19 a 22, eu vou ler esse texto. A essas palavras replicou Matatias em alta voz. Que palavras são essas? As palavras dos emissários que foram enviados por Antíoco Epifânio. E aí ele disse: ainda que todas as nações que se encontram na esfera do domínio do rei lhe obedeçam, abandonando cada uma o culto dos seus antepassados e conformando-se às ordens reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos a seguir a aliança dos nossos pais. Deus nos livre de abandonar as leis e as tradições. Não daremos ouvido às ordens do rei, desviando-nos de nosso culto para a direita ou para a esquerda. Mal terminou ele de proferir essas palavras, um judeu apresentou-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim, segundo o decreto do rei, ou seja, sacrificar aos deuses pagãos. Um sacerdote ali que tinha apostatado. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e seus rins estremeceram. Porque o cara estava praticando idolatria à frente dos seus olhos. O que Matatias fez? O texto bíblico vai dizer: tomado de justa ira, ele arremessou-se contra o apóstata e trucidou sobre o altar. Matatias matou esse sacerdote perante o ato que ele ia fazer ali, declarando-se então a partir dali guerra e oposição ao Antíoco Epifânio. E aí o texto fala: no mesmo instante matou o emissário do rei, que forçava a sacrificar, e derrubou o altar. Ele agia por zelo pela lei, a lei de Deus, a lei de Moisés, do mesmo modo como havia procedido Finéias para com Zambri, filho de Salu. E esse relato está lá no livro de Números, que você pode ler. A seguir clamou Matatias em alta voz através da cidade: todo que tiver o zelo da lei e quiser manter-se firme à aliança, saia após mim. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, deixando tudo o que possuía na cidade. A partir daí, caros amigos, houve-se uma revolta, a revolta dos macabeus contra os seleucidas. E aí estourou o que a gente vê de várias guerras. Matatias se declarou em oposição, houve alguns morticídios de israelitas no dia de sábado. Os seleucidas sabiam que o dia de sábado os judeus eles não pegam em armas, eles não trabalham, é o dia do Senhor, e de forma astuta e terrível houve morticídio de muitos judeus que não quebraram a aliança e que eram fiéis a Deus, a lei de Moisés. E aí os macabeus, sabendo disso, declararam guerra ferrenha contra os seleucidas. A partir do versículo de número 39 a 48, olha o que o texto fala. Quando Matatias e seus companheiros souberam disso, choraram amargamente. Souberam o quê? Da morte de muitos israelitas no dia de sábado, praticado por esse sanguinário seleucida. Quando Matatias e seus companheiros souberam disso, choraram amargamente. Disseram, porém, uns aos outros: se todos fizermos como esses nossos irmãos, se não lutarmos contra os pagãos por nossa vida e por nossas tradições, eles em breve nos exterminarão da terra. Tomaram, pois, naquele mesmo dia essa decisão: todo aquele que vier atacar-nos em dia de sábado, nós o enfrentaremos abertamente. Se declarou guerra santa. Assim não morreremos todos como morreram nossos irmãos em seus esconderijos. Então uniu-se a eles o grupo dos assideus, homens valorosos de Israel, cada um deles devotado à lei. Da mesma forma, todos os que fugiam desses males aderiram a eles e forneciam-lhe apoio. Assim organizaram um exército e bateram os ímpios em sua ira e os homens iníquos em seu furor. O restante fugiram, buscando salvação entre os pagãos. Matatias e seus companheiros fizeram incursões pelo país, a fim de destruírem os altares e circuncidarem à força todos os meninos incircuncisos que se encontrassem pelo território de Israel. Deram
caça aos filhos da soberba e em seu empreendimento prosperou em suas mãos. Conseguiram recuperar a lei das mãos dos pagãos e dos reis e não permitiram que o celerado triunfasse. Então você tem uma guerra declarada da família dos Macabeus a partir de Matatias, juntamente com os seus filhos, e se colocam em oposição aí a todo o povo. Matatias vai proferir as últimas palavras de encorajamento. Então Matatias está chegando ao final da sua vida. Entre os versículos 49 a 64 do capítulo 2, ele já tinha uma certa idade. E aí ele vai trazer algumas orientações específicas, tá certo? A eles. Eu quero ler essa parte com vocês porque ela é muito importante, tá? Mesmo que o vídeo possa ficar um pouquinho longo, eu espero que você possa compreender a importância que tem esse período, tá certo? Que Daniel ele retrata e que talvez muitos de vocês não tenham nem ciência. E a nossa ideia é trazer isso mesmo. Mesmo que fique um pouquinho longo o vídeo, mas é importante que você saiba disso. Porque eu estou lendo parte da história desses registros. Aproximando-se os dias de sua morte, disse Matatias a seus filhos: triunfam agora a insolência e o ultraje, e é o tempo da destruição e da cólera enfurecida. Agora, pois, meus filhos, tende o zelo da lei, e dai as vossas vidas pela aliança dos nossos pais, ou seja, a aliança que foi recebida, né, que Deus deu ao povo de Israel. Ele está dizendo, sejam leais, fiéis a Deus e a sua aliança e a sua lei. Recordai-vos dos feitos de nossos antepassados em seu tempo, e granjeareis uma glória esplêndida em nome imorredouro, ou seja, eterno. Abraão não permaneceu acaso fiel em sua prova? E não lhe foi isso atribuído como justiça? José, no tempo da sua angústia, observou a lei e veio a ser o senhor do Egito. Finéias, nosso pai, por ter demonstrado zelo ardente, recebeu a aliança de um sacerdócio eterno. Josué, por ter cumprido sua palavra, tornou-se juiz em Israel. Caleb, pelo testemunho prestado diante da Assembleia, recebeu uma herança da terra. Davi, pela sua bondade, herdou o trono de um reino eterno. Elias, por ter ardido de zelo pela lei, foi arrebatado até o céu. Ananias, Azarias e Misael, por terem tido fé, foram salvos das chamas. Daniel, por sua retidão, foi libertado da boca dos leões. Assim, compreendei de geração em geração que todos os que nele esperam não desfalecerão. Não tenhais medo das ameaças dos homens pecadores, pois a sua glória acabará no esterco, em meio aos vermes. Hoje ele é exaltado, mas amanhã terá desaparecido, pois voltará ao pó de onde veio, e o seu projeto fracassará. Meus filhos, sede fortes, apegai-vos firmemente à lei, porque é ela que vos cumulará de glória. Olha só, então você tem palavras de encorajamento aos seus filhos, ele está para partir, morrer, e a partir daí você tem aí irmãos, irmãs, né, um povo destemido, cheio da presença de Deus e vão guerrear. Matatias dá orientações específicas aos judeus. Aí tem de Simeão, vosso irmão, que eu sei que é homem ponderado. Escutai todos os dias, e ele vos será o vosso pai, conselheiro, né? Quanto a Judas Macabeu, valente guerreiro desde a sua juventude, será o comandante do vosso exército e dirigirá a guerra contra os pagãos. Ou seja, Judas Macabeu será o comandante do exército dos Macabeus contra, né, os Seleucidas. E aí ele fala, e vós atrai ao vosso grupo todos os que observam a lei, e assegurai a desforra do vosso povo. Retribui aos pagãos o que eles merecem, e permanecei atentos aos que prescreve a lei. A seguir, abençoou e foi reunido aos seus pais, ou seja, morreu. Ele morreu no ano 146 e foi sepultado no sepulcro de seus pais em Modim.
Israel inteiro pranteou veementemente. Então, você tem aí Matatias como o precursor dessa guerra, aonde vai acontecer alguns desdobramentos. No livro do pastor Enéas Tonini, né, da Igreja Batista do Povo, na página 113, o pastor Enéas Tonini, que o Senhor recolheu, já está na glória, ele diz o seguinte: se o nosso tempo tem chegado, morramos varonilmente por nossos irmãos e não manchemos a nossa honra. É isso que Matatias está dizendo de forma clara a todos aqueles que são remanescentes, que amam a lei do Senhor, a aliança, para lutarem de forma varonilmente e vão ter desdobramentos positivos a partir disso. O que vai acontecer? Dentro desse período, você está vendo aí, né, um mapa que eu coloco bem claro para vocês, e vai acontecer algumas coisas importantes que a gente precisa destacar. Judas Macabeu é o sucessor, o comandante do exército. Ele vai reunir por volta aí de 6.000 homens para essa luta importante, e ele derrota os exércitos de Antíoco Epifânio por várias vezes. O sobrenatural acompanha, né, Judas Macabeu, acompanha os israelitas, e muitas guerras foram bem sucedidas. Deus era com essa família. Por isso que no livro de Daniel, no capítulo 11, a gente falou no versículo 34, pequeno socorro. Deus esteve auxiliando essa família, e também aconteceu aí uma limpeza em Jerusalém, tá? No ano 25, ou melhor dizendo, no dia 25 de Quisleu, em 166, Judas Macabeu, que é o comandante, o líder militar, que se colocou em oposição aos sírios, ele vai reedificar o templo do Senhor, ele vai purificar o templo do Senhor, vai tirar todas aquelas manifestações idólatras que estão dentro do templo do Senhor e vai dedicar novamente ao Senhor. Por isso, lá em João, capítulo 10, versículos 22 a 23, você tem uma festa que passa a ser perpétua ao povo de Israel, que é a festa da dedicação. É nesse período aí, amigos, irmãos, que estão acompanhando aí essa exposição, essa videoaula, que Deus deu vitória a Judas Macabeus. Então eles instituem essa festa. Antíoco Epifânio, ele vai morrer de uma enfermidade gravíssima, e Lísias, que é o seu comandante, vai assumir o lugar dele. Ele morreu de fato aí de uma coisa gravíssima. Na história não tem nenhum registro dizendo o que é essa gravidade ou essa enfermidade que ele morreu, mas Antíoco Epifânio louco passou, e Judas Macabeus permaneceu de pé. Houve muitas lutas, muitos enfrentamentos com os seleucidas, até porque Lísias, que foi o sucessor de Antíoco Epifânio, que seguiu à frente do comando militar dos seleucidas, até outro monarca com esse título, Antíoco, né, estar no lugar. Você teve várias guerras contra os judeus por parte dos seleucidas. E o que aconteceu? O exército de Judas estava, né, um pouco reduzido, mas teve, de fato, muitos empreendimentos militares positivamente, muitas vitórias, mas chegou num determinado momento em que Judas Macabeu morreu, e ele morreu como herói, para vocês terem uma ideia, tá certo? Ele foi o homem que Deus usou
para purificar o templo do Senhor. Essa família dos Macabeus, ela foi uma família que foi reacionária a Antíoco Epifânio. Você tem Jonas, que assume o lugar do seu irmão, Judas, torna-se líder civil e posteriormente também líder religioso, tá? Ele unifica a questão civil e religiosa. Ele sucedeu muito bem ao seu irmão Judas. Jonas foi um homem de muita estratégia. Posteriormente também veio a morrer, né, em disputas com outros líderes daquela época, porque nós estamos falando aí de conflitos políticos e sociais, e aí você tem, né, a Síria novamente aí se destacando, né, e muitos conflitos entre a família dos Macabeus e os sírios. E aí Simão, que é um dos últimos proeminentes de fato aí da família Macabeu, se torna aí o governante. E ele consegue aí dirigir algumas cidades de Israel. Ele foi um hábil político, conseguiu isenção de impostos para o seu país, né? A independência da Judéia, trabalhou incansavelmente para que isso acontecesse e veio a morrer posteriormente aí nas mãos aí dos políticos daquela época que queriam se sobressair. Para vocês terem uma ideia, esse período aí não foi nada fácil, esse período que nós estamos abordando. Você tem, então, aí um estudioso, teólogo, pastor aí presbiteriano, chamado Paulo On, e ele diz o seguinte no seu livro, tá? Um livro muito legal aí, e Deus falou pela língua dos homens. Primeiro Macabeus é um retrato histórico pró-Hasmoneu, que posteriormente é a dinastia da família de Matatias. E você tem alguns desdobramentos aí da dinastia Hasmoneia. Então, dentro desse período aí de 333, mais precisamente, né, ele fala entre o ano 175 até 135, essas épocas de reformas helenistas, da perseguição religiosa, né, contra Israel, da rebelião, né, e a insurgência dos Macabeus, que foi de maneira muito contundente. Você tem aí de Matatias até Simão, que se tornou, né, líder civil, líder religioso, né, sumo sacerdote, né, comandante aí dos judeus diante de um período específico. Então, primeira Macabeus, você tem todo esse retrato. Eu não citei todo o livro de primeira Macabeus, porque o vídeo poderia ficar muito longo, mas eu peço para que você possa aí ler o livro de primeira Macabeus e você vai perceber historicamente como essa família dos Macabeus ela foi importante dentro desse período aí, contra Antíoco Epifânio Louco, que fez muitas coisas terríveis, tá? Passando esse período aí dos Macabeus aí, né, da família Macabeus, estabelecendo aí essa dinastia dos Ramoneus, que foi até entre 164 e 63, eles procuraram expandir, né, o seu domínio político, também procuraram converter muitas regiões ali naquele período, principalmente a Idumeia, ao judaísmo. Aristóbulo I, que foi filho de João Hircano, que era filho de Simão, né, deu sequência ao legado do seu pai, e durante esse período de 100 anos conseguiram manter certa independência política sobre os domínios aí na Palestina, mas depois, por questões de brigas internas e decadência, e aí entra aquilo que a gente está acostumado, né, a sede pelo poder, por causa dessas disputas internas de poder, foi se enfraquecendo
né, essa família, até que por volta do ano 63 a Judéia ela foi anexada ao Império Romano. E aí surgiu outros desejos e outros interesses, porque Roma colocou Herodes o Grande. E a gente vai falar depois, posteriormente, sobre isso, né? E aí você tem esse desdobramento aí, onde Pompeu, né, ele vai acabar com esse período aí dos Hasmoneus, tá certo? Aí por volta do ano 63 aí tem essa decadência aí, e a partir daí tem um novo segmento. Então Pompeu vai intervir, ele é general romano, são 3 generais romanos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas um deles é Pompeu, e colocou um ponto final nessas brigas internas, disputa aí pelo poder, que acabou enfraquecendo, né, todo esse processo aí, e acabou se decaindo, e posteriormente os judeus viraram aí também, né, colônia, e mais à frente anexado ao Império Romano, pagando tributos e sendo vassalo, como tantos outros territórios que foram conquistados aí pelo Império Romano, tá certo? Voltando aqui com vocês, esse é o período aí de conflito, né, entre os Ptolomeus, entre os Seleucidas e principalmente com o povo judeu. Queridos amigos, irmãos, o período interbíblico ele é interessante, mas você percebe como a profecia que foi dada por Deus a Daniel, Deus é o que está no controle da humanidade. Então a gente precisa levar em consideração, e aqui eu fecho essa videoaula, que a palavra do Senhor deve ser por nós apreciada atentamente. Precisamos estudar mais a palavra de Deus, olhar para a história da humanidade, acompanhar sinais, acompanhar os eventos que estão acontecendo mundialmente através da palavra de Deus, estar atento. Por que eu digo isso? Porque muitos israelitas nesse período interbíblico apostataram da fé, e outros morreram, foram martirizados porque foram fiéis à palavra de Deus, não negaram a sua fé. Em tempos angustiosos, terríveis, de muita pressão, Antíoco Epifânio, ele é visto dentro do universo protestante cristão como um anticristo, como um antideus. E a gente sabe que nos finais do tempo a gente tem profecias que o anticristo vai se levantar. É um reino político. Você tem textos bem claros falando em 2 Tessalonicenses, livro de Apocalipse, capítulo 13. Então a gente precisa estar atento também ao que está acontecendo politicamente, mas principalmente mergulhar na palavra de Deus, se apegar à fé, se ser fiel a Deus até o final, mesmo que a gente venha passar por martírio, não abandonar a aliança que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê graça para continuar aprendendo mais a palavra do Senhor. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a ascensão aí do Império Romano. Um grande abraço a todos, que vocês continuem aí divulgando o canal e que a gente possa aí aprender mais sobre a palavra de Deus. Grande abraço a todos.